1 Macabeus, capítulo 9. Combate de Berzete e morte de Judas. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército, e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Álcimo à terra de Judá, com a ala direita de suas tropas. Estes tomaram o caminho que levava a Gálgala e acamparam em frente a Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete com 120.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e, por fim, ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: vamos e ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo: nós não poderemos, salvemos antes nossas vidas agora, voltemos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muitos poucos. Livre-nos, Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército do inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Báquides achava-se na ala direita, e ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas, e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o sopé da montanha. Mas a ala esquerda, vendo derrotada à direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e dos seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e tanto de um como do outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão levaram Judas, seu irmão, e enterraram-no no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando o luto por vários dias, dizendo: como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O resto das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos não foram escritos
eles são com efeito por demais numerosos. Jonatas sucede Judas. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e todo o país passou para o inimigo com eles. Báquides escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele para opor-se a nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa raça. Por isso, nós te escolhemos hoje por chefe para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas advertidos Jonatas, seu irmão, Simão e todos os seus companheiros fugiram ao deserto de Técoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube-o Báquides no dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Morte de João, irmão de Judas. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão chefe ao povo, aos Nebateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Jambri saíram de Medaba, apoderaram-se de João e de tudo o que ele tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Jambre celebravam um grande casamento e traziam de Nabadá com grande pompa a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram a espreitar, e eis que, em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e seus irmãos na direção dessa, com tambores, instrumentos de música e uma considerável equipagem. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim a boda transformou-se em luto e os sons de música em lamentações. Dessa maneira os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Combate às margens do Jordão. Soube-o Báquides, e no dia de sábado avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: vamos, pelejemos agora por nossa vida. Por hoje não é como ontem.
e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão. O pântano, um bosque, não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu, para que nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonas estendeu a mão para ferir Bactes, mas este se afastou e o evitou. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se no Jordão e passaram a nado para outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás dele. Naquele dia caíram cerca de 1000 homens da parte de Bactes. Este voltou a Jerusalém. Edificou fortalezas na Judéia e consolidou, com densos muros, portas e fechaduras, as fortificações de Jericó, Emaús, Betorom, Betel, Tanata, Faratom e o Tefon. E colocou nelas guarnições para importunar Israel. Fortificou igualmente Betsur, Gesara e a cidadela, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos importantes do país e os mandou guardar na cidade de Jerusalém. Morte de Álcimo. No segundo mês do ano 153, ordenou Álcimo a destruição do muro do pátio interior do santuário, e deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Nesse instante, porém, Álcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Bactes essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Revés definitivo de Bactes. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: eis que Jonatas e os seus vivem em paz e descuidados. Aproveitemos para chamar Bactes, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo. E ele se pôs a caminho com um grande exército, secretamente. Enviou mensageiros aos partidários, que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças de conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Base, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bactes o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Veio acampar defronte de Bet-Base, que ele sitiou por muito tempo. Construiu máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomera e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a dar combates e aumentar em número. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas. Travaram combate com Bactes, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa.
Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Ele os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel e Jonatas fixou residência em Macmas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.